E ele disse: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eu tomo a escritura que está em Lucas capítulo 8, verso 10, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de meditar sobre uma frase que o profeta falou em uma determinada mensagem. Como poderei vencer? Ele disse: vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Então, vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Existem oportunidades, bênçãos que a vida te dá e elas vêm em forma de problemas, de dificuldades. Então você resolve aquele problema e aí você encontra a bênção, você resolve aquele problema e você encontra a oportunidade. Então, é bom entender isto. Muitas bênçãos, elas vêm disfarçadas em formas de problemas. Por exemplo, você resolve um problema para uma pessoa, você resolve um problema para o patrão, e então o patrão, ele te recompensa a solução daquele problema com um salário. Então é assim que é. Então cada funcionário, ele soluciona um problema para o patrão e o patrão o recompensa em forma de salário. Então tudo que nós temos no corpo é para resolver um problema. Os meus olhos veem, meus ouvidos ouvem, minhas mãos pegam, meus pés andam. Tudo isso que Deus nos deu foi com um propósito, para resolver um problema. Agora, quando tudo está funcionando bem, é assim que as coisas andam. Agora, vai chegar em determinados momentos que nos serão oferecidas coisas boas, agradáveis, atraentes. Muitas pessoas até mesmo lutam por determinadas coisas e acreditam isto a Deus, dão crédito a Deus por terem conseguido aquele emprego, louvam a Deus por terem conseguido aquela namorada, aquele namorado, uma coisa ou outra, quando na verdade Deus não está naquilo. Aquilo é na verdade uma maldição que veio vestido como se fosse uma bênção. Então, às vezes, a pessoa, ela consegue um emprego e naquele emprego, ela vai se envolver com coisas, ela vai deixar de ter tempo para Deus, ela vai se envolver com amizades, ela ou às vezes vai ganhar uma promoção lá no emprego e por causa daquela promoção, agora ela vai ter mais responsabilidade, vai ter um aumento de salário, mas vai ter mais responsabilidade, vai ocupar mais do seu tempo e então ela terá que deixar Deus de lado. Então, o que aparentemente era uma bênção, na verdade, torna-se uma maldição. Então, de modo que muitas armadilhas de Satanás pegam as pessoas por elas não terem uma visão treinada pelo Espírito,
não terem um discernimento. Às vezes, o único problema da pessoa é ela não saber reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas por não ter a sua visão treinada. Deixa-me falar um pouco do natural para que a gente possa ter uma maior compreensão do espiritual. Há bastante tempo eu estava conversando com um médico e eu estava falando sobre a minha profissão. Como artista plástico, eu pintava quadros, desenhava pessoas e eu tive ateliê, eu dei aula durante alguns anos. Eu dei aula para várias pessoas e eu estava explicando ali que as pessoas elas não entendem. Quando elas não conseguem desenhar, elas culpam a mão dela, elas dizem que a mão não é boa ou que ela não tem o dom ou uma coisa ou outra. E eu estava explicando que não é assim. Disse, quando você tenta desenhar algo e não consegue, e você acha que a sua mão não é treinada o suficiente, não é isso. Eu estava dizendo, a mão não tem vontade própria. A mão apenas faz aquilo que o cérebro ordena. O desenho sai errado porque a mensagem veio errada. A mensagem veio confusa. E por que então que o cérebro mandou uma mensagem imprecisa, confusa para a mão? Ele mandou esta mensagem porque o cérebro também recebeu uma mensagem confusa, uma mensagem imprecisa da visão. Então, todo o processo do desenho, da pintura, está baseado na visão. O que a pessoa precisa treinar para aprender a pintar, para aprender a desenhar, a pessoa deve aprender a enxergar. Então, depois que você treinou a sua visão, você aprendeu a enxergar luz e sombra, contraste, tonalidades, cores. Só então, depois que a pessoa consegue enxergar com clareza, com precisão, com nitidez, só então o cérebro recebe uma mensagem com clareza e nitidez, e esta mensagem então é transmitida para a mão que, com o lápis ou pincel, obedece à ordem do cérebro e reproduz uma obra perfeitamente. Mas então, isto só é possível quando a pessoa consegue enxergar bem. Então, a maior habilidade para se aprender a desenhar, para se aprender a pintar, é aprender a enxergar. Então, o profeta falou esta mensagem, esta frase riquíssima, que muitas pessoas deixam passar desapercebido. Ele disse, vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. E o maior truque do diabo é se esconder. Então o diabo ele fica escondido por detrás de armadilhas que ele coloca diante das pessoas, e Satanás então veste estas armadilhas, veste elas com uma roupagem de oportunidade. É como a pessoa que cai na armadilha da dívida. Como é que ela caiu naquela armadilha? Ele viu algo que parecia ser era uma oportunidade, uma promoção. Então a pessoa vê uma promoção hoje, imperdível, vê outra promoção amanhã, uma oportunidade de comprar isso hoje, outra oportunidade de comprar aquilo amanhã, e quando ela se dá conta, ela está
toda endividada. Por exemplo, outra coisa que leva as pessoas ao endividamento. As pessoas que se endividam normalmente são pessoas que usam cartão de crédito ou mesmo de débito. Quando a pessoa ela usa um cartão, quando ela não paga em dinheiro vivo, ela não sente o dinheiro saindo do seu bolso. Quando a pessoa paga qualquer coisa com dinheiro vivo, ela pega o dinheiro ali, ela manipula, ela conta, ela sente a dor do dinheiro saindo do seu bolso. Então, ela consegue se refrear mais, porque o dinheiro sair do bolso, você entregar o dinheiro em papel para uma pessoa, isto causa um certo desconforto, o que traz um refreamento na pessoa. Mas a pessoa que compra através de cartão de crédito, de cartão, seja qual for o método, ela não sente o dinheiro sair do seu bolso, ela não está entregando o dinheiro. Todo aquele processo de contar e entregar o dinheiro foi transferido para um simples gesto de digitar a senha. E isto dói menos. E aí, por isso a pessoa gasta mais. E é uma armadilha. Então, muitas pessoas caem na armadilha do endividamento porque elas usam o cartão de crédito. Outras pessoas têm uma noção, uma ilusão de que o cartão de crédito fosse uma conta a mais, um dinheiro a mais além do que ela tem. Então, tudo isso são armadilhas. Então, eu poderia citar aqui inúmeros tipos de armadilhas. Armadilha na vida financeira, armadilha na vida conjugal, armadilha na vida profissional, armadilha na vida espiritual. Mas todas as armadilhas se baseiam no mesmo processo. A pessoa não conseguir enxergar quem está por detrás. Quando eu era menino, eu já peguei passarinho em arapuca. Então eu colocava ali uma comida para passarinho e ficava escondido ali esperando o passarinho entrar debaixo da arapuca para eu puxar a linha e então a arapuca prendia o passarinho. Agora, o passarinho ele não tinha capacidade de ver aquela linha que estava prendendo aquela madeirinha que mantinha a arapuca aberta. Ele não conseguia ver aquilo, discernir aquilo. Então, as pessoas, o ser humano, na grande maioria, não consegue discernir as armadilhas de Satanás. É uma armadilha. Assim como o passarinho não via, não conseguia entender, discernir aquela linha, todo aquele processo, aquela comidinha que parecia ter caído do céu, parecia ser uma bênção dos deuses, aquilo era uma armadilha, mas ele não conseguia discernir. De igual modo, muitas pessoas também não conseguem discernir que aquela bênção é, na verdade, uma maldição. Então, só depois, quando é tarde demais, ela vai falar: por que eu não vi isso antes? Por que eu não pensei nisso antes? Mas, porém, Deus, que é riquíssimo em misericórdia, Ele, em muitas e muitas vezes, Ele põe um peso no nosso coração. É uma coisinha leve, sutil, mas se você prestar atenção, existe alguma coisa no seu coração dizendo não. Muitas pessoas não sabem discernir, não sabem explicar, mas o seu coração, ele temeu. Você teve um medozinho, teve algum desconforto. Aquilo era Deus te dizendo: não entre nisto, não vá nisto, não se envolva nisto. E a pessoa que consegue ouvir a essa voz,
ela foge disso e ela não cai na armadilha. Então Deus não vai descer e explicar todo o processo que Satanás criou para te pegar, mas Deus, ele faz isso. Tem uma vozinha, tem uma luzinha que acende lá no fundo do seu coração, alguma coisinha te adverte: não faça, não pegue, não entre. Esta é a única maneira de você se livrar. Então, se o seu coração, se você sentir um peso no seu coração, não vá. Olha, você tem Deus para consultar, você tem um pastor a quem você pedir opinião, os jovens têm o pai, têm a mãe. Não vá, não entre sem se aconselhar. O problema é que muitas vezes a pessoa não vai pedir uma opinião para o pastor, porque ela já sabe qual é a opinião do pastor. Ela sabe que o pastor vai dizer não, mas ela já está seduzida. Então, o que fazer? Então, lembre-se, vencer é reconhecer o inimigo em cada uma de suas armadilhas. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.